Então nós temos dois fatos que aconteceram aqui em Atos capítulo 9, versículo 32 a 43. Dois fatos na história de Pedro. Dois fatos que vão se repetir na história de Paulo também. E domingo que vem nós vamos ver Pedro continuando aqui nessa cidade, enfrentando uma situação mística, né? E depois ele vai ter que sair dessa cidade, da onde ele vai terminar o texto aqui, e vai para um lugar. Mais uma vez Lucas vai relatar isso para dar todo o suporte ao ministério do apóstolo Paulo, que vai então ser o companheiro de Lucas. Mas tem uma imagem aí que ela mostra os dois fatos que nós vamos ver hoje. Até está errado a referência aqui, que é Atos 9, 31, 43, não é Atos 9, 32, né? A 43. Então nós temos aí a cura do paralítico ali na cidade de Lida e a cura, a ressurreição de Tabita na cidade de Jope. O que nós vamos refletir um pouco hoje é sobre os valores do ministério de Pedro. Por que esse ministério de Pedro foi eficiente? Por que o ministério de Paulo vai ser eficiente? Quais os valores que eles seguiam? O que eles abraçaram? Eles aprenderam com Jesus. Uma das mensagens que o Juninho pregou no final do livro de Atos foi a respeito, eu preguei uma e o Juninho pregou a segunda parte. Foi a respeito de lapidando Petros, né? Em João. Eu falei o quê? Não, em João. Eu pensei uma coisa, falei outra. No livro de Atos, no finalzinho do Evangelho de João, nós temos ali Jesus trabalhando com Pedro. E lá no capítulo 15, Jesus também mostrou para os discípulos uma das parábolas mais ricas e mais importantes, e até um pouco, não sei dizer, mal compreendida, a respeito da videira. Lá no capítulo 15, versículo 8, Jesus, depois de falar como que o agricultor faz com a videira, poda aqui, tira aquilo que vai melhorando, e o desejo de Jesus ali para aqueles discípulos, para aqueles que estavam seguindo a Ele, era esse versículo aqui, o versículo 8. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim vocês serão meus discípulos. Isto é, vocês serão meus discípulos. O fato de vocês serem meus discípulos é que vocês produzirão frutos. Os discípulos não é para se enriquecer, os discípulos não é para se estabelecer num lugar e dizer agora vamos viver os benefícios do reino, vamos reinar com Cristo aqui, vamos criar um império e se dar bem. O fato de serem discípulos de Jesus é produzirem frutos. Jesus falou assim, há todo um processo que o Pai vai ser glorificado, o Pai vai trabalhar, Ele é agricultor, Ele trabalha na nossa vida, Ele poda, Ele tira algumas coisas, você vai dando fruto, depois vai chegando a dar muito fruto. Porque você é discípulo. O objetivo de sermos discípulos e o fato de sermos discípulos é que naturalmente o desejo nosso é de produzir frutos que glorifiquem a Deus. E o que nós vamos ver, tanto juntando aquela mensagem lapidando Pedro, de amar as minhas ovelhas, e esse desejo de Jesus que dizendo que o Pai é agricultor e nós vamos glorificar a Deus dando muito fruto, é isso que nós vamos ver aqui em Pedro, na história de Pedro. Pedro glorificando a Deus e dando muito fruto. E me lembro aí da mensagem de Tiago, que nós estamos vendo aí. Ao mesmo tempo que estão dando fruto, eles estão sendo perseguidos. Glorificando a Deus, dando fruto e perseguindo. Então, entrou na cabeça dos discípulos. Eles lembraram dessas palavras de Jesus. Por isso, eles não se acovardam, eles não fogem, eles enfrentam e eles vão em frente. Então, o que nós vamos ver hoje é alguns valores que Pedro assimilou por causa desses versículos aqui, por causa dessas mensagens da videira, do convite de Jesus, porque o mundo nos persegue. Então, a ideia é de glorificar a Deus sobre todas as coisas, produzindo fruto, e muito fruto. Então, como Pedro assimilou isso? O que estava guiando a sua vida, a sua mente, seu caráter, as suas ações? E eu gostaria de só pensarmos em algumas coisas aqui nesses versículos desse texto de hoje. O primeiro valor que eu vejo no ministério eficiente de Pedro é que ele
se tornou uma pessoa que tinha envolvimento, ele se envolvia. Vocês se lembram que o ministério lá em Jerusalém pegou fogo, né? O negócio ficou muito bom. Eles foram 2 vezes presos, foram açoitados, o paralítico foi curado. As pessoas agora eles estavam lá no Pórtico de Salomão pregando o que eles ensinavam, que eles espalharam por toda Jerusalém. As autoridades estavam apavoradas e eles estavam com autoridade, eles pregavam. Barnabé tinha sido martirizado, mas a igreja crescia e fortalecia. Até que veio a perseguição e muitos foram para a região de Samaria, mas os apóstolos ficaram lá, na sede da igreja, no ponto central da igreja. Então, talvez Pedro podia ter montado o seu papado lá, mandado construir um papamóvel, né, um gabinete, uma central, né, um centro de operações, e venham a mim para se consultarem. É fácil isso acontecer. Quando um ministério, qualquer organização cresce, normalmente se estabelece um escritório central, um lugar central. E algumas vezes, em algumas empresas, isso é a morte da empresa. Ou a morte até da igreja, porque a igreja passa a mudar os seus valores. E uma das coisas que Pedro vai mostrar para nós aqui, que o seu ministério é eficiente, que ele não caiu nessa sedução. Veja assim, ele foi atrás de se envolver com a igreja que estava espalhada. Que o centro era Jerusalém, mas ele não ficou no seu escritório, não ficou no seu ar-condicionado lá em Jerusalém. Versículo 32. Aconteceu que viajando Pedro por toda parte. Ele está indo por toda a parte, viajando. Não era um passeio, mas era um ministério itinerante. Não centrado, dependendo que as pessoas fossem até ele. Mas ele acabou se envolvendo, indo atrás, beneficiando, procurando, ajudando, descobrindo as necessidades, descobrindo aquilo que era preciso que as pessoas recebessem. Então ele chegou também aos santos que habitavam em Lida, 18 quilômetros. Lida fica de Jerusalém, mais ou menos na mesma distância quase de Jope. Então Lida está no meio de caminho, nós vamos ver um mapa, no meio do caminho entre Jope e Jerusalém. Mais ou menos assim, se o mar fosse para lá, então Jerusalém aqui, Lida e Jope. Então Pedro vai caminhando um pouco ao Mato Grosso, fica no noroeste. Não, é de São Paulo. Oeste, mais ou menos para oeste, em direção ao mar que Pedro está indo. E quando ele chega em Lida, ele encontrou ali certo homem. Por que Lucas usa essa expressão? Porque talvez Lucas está querendo dizer para nós que esse homem não era discípulo, ele não era um crente. Filipe esteve naquela região, pregou o evangelho ali, muita gente se converteu. Mas quando Pedro está visitando as pessoas, ajudando, trazendo uma palavra, um encorajamento, tirando as dúvidas, solidificando a fé deles, compartilhando todos os ensinamentos que ele tinha recebido de Jesus, ele chega em Lida e encontra um certo homem. Essa expressão é diferente da expressão que Lucas vai usar para Tabita. Porque para Tabita, ele fala o seguinte: encontrou uma discípula. E para Enéas, ele vai encontrar, Lucas vai dizer, encontrou ali um certo homem. Então, ao andar por ali, a mesma experiência que Pedro teve com aquele paralítico, Pedro agora vai ter com esse homem. E quando Pedro chegou para esse homem, perguntou o nome dele, e o que esse homem falou? Meu nome é Enéas. Se lembra desse nome? Não foi verdade aqui? Lucas fala, encontrou ali certo homem chamado Enéas. É que, James, você não sabe do que a gente está falando, né? E depois eu mostro para você. O Brasil teve um médico, um barbudo, um óculos quadradão, careca, magrinho, e ele tinha pouco tempo no discurso político. Então ele falava aquilo que a gente fala em meia hora, ele falava em 10 segundos, né? 2 minutos, alguma coisa. Então ele falava rápido, meu nome é Enéas. E ficou. Só que hoje o pessoal, ele morreu, hoje o pessoal usa todas as suas quase que profecias do que o Brasil seria, né? E ninguém quis votar nele porque era feio. Só por isso. E era muito inteligente.
muito. Ele tem uma visão assim, de futuro político muito interessante. E Lucas fala assim, encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos estava deitado numa cama, pois era paralítico. Ué? Alguma tragédia aconteceu com esse homem. Ele não nasceu paralítico. Ou, talvez Lucas está falando, a paralisia dele ficou mais grave, que agora ele não consegue nem se mover. Então nós não sabemos se ele nasceu paralítico, mas ainda conseguia se mover, ou de repente por algum acidente, alguma tragédia, ele está imobilizado na sua cama, numa maca. Então não sei se o texto não fala se ele estava buscando esmola, como aquele outro paralítico, se estava num lugar estratégico para tentar sobreviver e contar com a simpatia, com a misericórdia das pessoas. Nós não sabemos, mas sei que Pedro deu de encontro com esse homem, que havia 8 anos já em sofrimento. Esses 2 fatos aqui que vão narrar, Lucas vai narrar, são 2 fatos que nós enfrentamos em toda a história da humanidade. São tragédias que acontecem na nossa vida, que na maioria das vezes nós não optamos por ela. Acontece, nós estamos vivendo bem a vida, tranquilamente, normalmente, temos sonhos, planejamos a nossa vida, de repente vem uma tragédia, um sofrimento. E naquela época, Lucas sabia muito bem, ele era médico, ele não tinha os recursos que nós temos hoje. Então, em determinados momentos, imagine o sofrimento de Lucas em saber que, de repente, alguns sintomas, algumas coisas, ia fazer com que a pessoa, em poucos dias, ela perdesse a vida. Ou se tornasse imobilizada, acontecesse algum problema. Então, Lucas, apesar de ser médico, ele está vivendo numa época terrível. O sofrimento era demais. E várias pessoas, a quantidade de partos, que a mãe morria, os filhos morriam, e eram coisas que ninguém escolhe. Ninguém tem essa preferência. E muitas vezes você fica até preocupado que isso possa acontecer. Que é algo que você tenta evitar, mas essa tragédia acontece. Então, com esse homem, não sei por que isso aconteceu. Talvez um acidente, alguma coisa, alguma doença, que o tornou inválido. Então, Pedro está envolvendo, ele está caminhando, ele se encontra com esse homem. Então, um dos valores do ministério eficiente de Pedro é que ele não ficou parado. E não ficando parado, se envolvendo com as pessoas, ele vai e se encontra com pessoas que enfrentaram tragédia. Isso torna, então, o ministério de Pedro eficiente. Segundo lugar, é que Pedro, apesar daquilo que ele vai trazer para esse homem, a preocupação dele era frutificar do jeito que Cristo frutificou. Isaías 53 fala que Jesus, quando estivesse aqui no meio de nós, ele amenizaria o sofrimento, ele atenuaria o sofrimento. Mas Jesus não curou todas as pessoas. A presença dele trazia um certo refrigério e muitas pessoas foram abençoadas e curadas. Mas o objetivo de Jesus é aquilo que ele fala em Marcos: é necessário que eu vá até a cruz, que eu seja julgado, que eu seja morto, levantado no madeiro e que ressuscite. Por quê? Porque é necessário isso para Jesus. Porque ele fala assim: eu preciso ir para lá, o Pai quer que eu vá para lá, o Pai será glorificado eu indo para a cruz. Por quê? Porque Jesus queria ver o que é sofrer. Ele queria ver o que acontece. Qual é a dor que quando furam as mãos e os pés? É masoquista. Ele queria que alguém tirasse foto e depois criasse um futuro, né? É isso. Por que Jesus Cristo curou muitos, mas o foco dele era ir para a cruz? Porque lá na cruz ele pagaria o preço da redenção da humanidade. Então, as curas, elas glorificam a Deus. As bênçãos glorificam a Deus. Mas o que glorifica a Deus, o que dá fruto, é a ressurreição, a morte e a ressurreição de Jesus. E quando uma pessoa crê, e ela é salva. Então, Deus usa, Deus se compadece do sofrimento, daquilo que muitas vezes nós não escolhemos. Ele sabe, ele é homem de dores. E muitas das vezes, nesse processo de dor, ele não nos liberta de sofrimento, porque através do sofrimento ele vai ser glorificado. Isso aconteceu com Jó. E no versículo 34,
a situação é a seguinte: Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te e arruma a tua cama. Ele logo se levantou e viram-lhe todos que habitavam em Lídia e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Deus foi glorificado pelo que aqui? Porque Pedro curou. Pedro é um grande homem de Deus. É um homem poderoso. É um homem que tem força nas suas palavras. No que Deus foi glorificado? Qual foi o fruto aqui que glorificou a Deus? É o finalzinho do versículo 35. As pessoas viram aquele poder, viram o que aconteceu, então creram na mensagem de Pedro, que Jesus Cristo é o Salvador, o Filho de Deus, o Filho do homem, que morreu na cruz, que ressuscitou para nos libertar da condenação do pecado. E as pessoas se converteram a Cristo. Esse é o fruto da videira. Ali Deus foi glorificado. O instrumento, a captação foi a cura. Mas o que aconteceu aqui, o que Pedro aproveitou, não foi, está vendo, gente? Olha, que eu falo, Deus me obedece. Eu sou o grande homem de Deus. Venha aqui e se ajoelhe para mim. Muitos movimentos evangélicos estão fazendo assim hoje. Mas Pedro aproveitou aquela oportunidade, desviou o foco e pregou a Cristo morto e ressuscitado. E a necessidade da pessoa crer em Cristo para ser salvo. Então, é o que nós falamos de mensagem cristocêntrica. Quando tira da gente, quando tira do ministério da igreja, quando tira de qualquer foco e coloca Cristo morto e ressuscitado. Então, quando você vai testemunhar, vai falar do que, como a sua vida hoje é diferente, cuidado, falar, depois que eu fui para a Ágape, depois que eu fui para a Aliança, depois que eu fui para Calvary, minha vida mudou. Não. É somente Jesus que faz essas mudanças. Eu sou crente agora porque eu fui curado. Sim, foi um instrumento, mas você é crente porque Cristo morreu por você. Você é salvo porque Cristo morreu por você. Então, temos que pegar a nossa mente e mexer nela, fazer com que o foco dela seja somente em Cristo, não em pastor, não em curandeiros, não em ministério, não em igreja, não em qualquer cantor, nada. É sempre Jesus que deve ser o nosso foco. E Pedro sabia muito bem disso. E ele coloca, Jesus é que te cura. E a pregação dele levou as pessoas então a se converterem em toda aquela região. Eu tenho um mapa aqui da região, só para a gente ter uma ideia como foi essa viagem de Pedro aqui, se envolvendo e pregando cristocentricamente. Nós temos Jerusalém, aqui embaixo. Aí a primeira viagem de Pedro ele vai até Lida, e agora ele vai para Jope. E depois ele vai ficar uns dias, nós vamos parar hoje com Pedro em Jope, e semana que vem ele vai até Cesareia. Talvez semana que vem eu coloque esse mapa aí, para mostrarmos as viagens de Pedro. É o que Paulo mais vai fazer. O ministério de Paulo ele vai começar o seu ministério mais abrangente em Antioquia, nós vamos ver no mapa também, mas depois Paulo vai fazer 3 viagens missionárias. E aqui para um lugar muito mais extenso. Então, essas duas mensagens aqui vai mostrar que Pedro vai ter as mesmas características de Paulo, Paulo vai ter as mesmas características de Pedro. A ideia é que se acontece algum milagre, é simplesmente uma ferramenta que Deus está usando para chamar a atenção, mas levar as pessoas a uma confrontação com o seu pecado e com a salvação em Jesus Cristo. E aí a implantação de igrejas nesses lugares, de grupos que vão ali servir a Deus naqueles lugares. Então essa é a comparação que Lucas vai fazer. Nós vamos encontrar agora Pedro chegando para Jope, que hoje o nome da cidade é Jaffa. É uma cidade portuária, bem perto do porto, mas ela já tem um certo aclive. É uma cidade muito boa. Lida também era uma cidade muito importante. Ela tem um aeroporto internacional lá de Israel. E Jope tem um porto, tanto no Antigo Testamento, usado por Salomão para trazer o cedro do Líbano. Depois da volta do cativeiro também, essa cidade vai ser usada novamente para reedificar o templo. E Jope é a cidade de um grande homem de Deus, um homem muito corajoso. Quem que é esse homem no Antigo Testamento? Jonas. Por que Jonas era corajoso? Porque Deus falou para ele, vai para Nínive pregar. E Jonas falou, não. Tem que ter coragem.
E aí ele foi viajar de submarino. Presta atenção. Jope foi um lugar onde um porto usado para trazer sede do livro para construir o templo, cidade onde Jonas morava, e depois do cativeiro babilônico, que o templo tinha sido destruído, novamente a cidade é usada para trazer novamente sede do livro para reedificar o templo. E esse porto foi muito melhorado por Salomão por causa desse uso. E é a cidade de Jonas, aonde Jonas tinha dificuldade de que ele deveria atender o chamado de Deus para pregar para um povo pagão, um império que dominava a época, um povo sanguinário, um povo que adorava deuses, que não pertencia ao povo dele, e Deus fala para ele, vai lá e prega. Ele falou, não vou. Se eu for lá e pregar que o Senhor vai destruir a cidade, dá que eles se arrependerem. Eu não quero que eles se arrependam. E se eles se arrependerem, o Senhor vai salvar eles. Eu conheço a misericórdia do Senhor. Toda vez que alguém é ameaçado pelo Senhor e com medo se arrepende do seu pecado e muda a sua vida e clama por misericórdia, o Senhor abençoa, o Senhor livra essa pessoa. E eu não quero que os ninivitas ouçam a sua mensagem. De jeito nenhum. Eu não quero que eles sejam salvos. Meus parentes, meus amigos foram levados por esse povo e eles têm destruído tudo aquilo onde eles passam. E outra coisa, eles não são parte do povo da aliança. Eu sou parte do povo da aliança. Eles não. Eles merecem ser lenha para o inferno. Então Jonas tinha uma série de razões para não ir pregar para gentios. Lembre-se que o Evangelho, até aqui, está sendo abraçado somente pelos judeus. Eles saíram de Jerusalém, estão na Judéia e Samaria, mas pregando nas sinagogas, pregando para os judeus. O Evangelho não atingiu gentios. Havia alguns gentios que tinham se convertido ali em Jerusalém, mas eles eram prosélitos, eles estavam dentro do judaísmo já. A questão agora é se alguém que não tem nada a ver com o judaísmo também pode receber o dom de Deus, a graça de Deus, a salvação. Então isso vai acontecer semana que vem. Mas eu quero que vocês peguem essa ideia do que é Jope aqui. Como Deus tem um certo humor. E Pedro não percebeu isso. Só depois que tudo aconteceu, Lucas joga essas pérolas, Pedro joga essas pérolas para nós, mas ele não fala nada, ele espera que a gente perceba. E eu quero que nós brincamos com isso. Versículo 36. Então ele sai de Lida, deixou Enéas ali, deu a ordem para Enéas arrumar a cama dele. Enéas foi curado, e agora Enéas sai rapidamente, como Enéas mesmo, correndo para lá, por tudo quanto é lado. E não somente em Lida as pessoas se convertem, mas em Sarona também se converte. O cara parece que adquiriu uma velocidade enorme, correndo para lá e para cá e falando: ó, meu nome é Enéas, eu fui curado por Jesus. E todas as pessoas ouviram ali e foram se converter ao Senhor. Passou a ser um pregador itinerante também, eu acho. Mostrando: olha, vocês me conhecem, olha, eu estou salvo. Eu não sou médico, né? Mas estou curado. Mas além da minha cura, da minha paralisia, eu recebi a cura da minha salvação. E aqui em Jope, nós temos uma tragédia um pouco pior. Não somente com a pessoa, mas com toda uma comunidade. Veja o versículo 36, qual é essa tragédia? Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que em português é? Não. Dorcas significa o quê? Gazela. Por que será? O que é a gazela? É. Parece que tem a graça, a beleza. Então eu acho que quando ela nasceu, ela era uma bebê assim, tão linda, tão fofa, tão cuti-cuti, que os pais dela falaram assim: vamos chamar ela de Tabita, de Dorcas, porque é uma gazelinha, a coisa mais linda. As comunidades antigas, eles viviam na agropecuária, né? Então, vários nomes, até aqui no Japão, vários nomes, eles têm muito a ver relacionado com a natureza.
a ver com animais, assim, e tal. O seu? O que é? Passa. Tsuru. Tsuru? Passa. É tipo uma garça. Não é uma garça, né? Mas uma garça. Tá bom, eu ia pedir para você imitar a garça. Mas Dorcas, ela tem um nome assim que tem a ver um pouco com elegância, com beleza, com charme, com graça. E não somente talvez ela fosse uma mulher bonita, delicada, charmosa, mas ela tinha um comportamento também. Ela era discípula, já era diferente de Enéas. Enéas se tornou um discípulo, mas Tabita ela se tornou uma discípula. Além de discípula e ter um nome bonito, ela se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Então é a pessoa que usava o seu tempo, os seus recursos para ajudar pessoas, socorrer pessoas. E não somente com o seu tempo, com os seus benefícios, mas também em dar coisas, dinheiro, bens, comida. E parece que ela tinha um grupo específico com quem ela trabalhava. Versículos 37. Naqueles dias ela ficou doente e morreu. Ninguém escolhe, vou ficar doente e vou morrer. E são tragédias que nós não escolhemos, que estamos sujeitos. Imagine naquela época como isso acontecia. Então uma grande tragédia veio sobre a sua vida e sobre a sua comunidade. Enéas também, talvez, se ele se tornou paralítico, ele tinha uma família, então havia um grande problema. Pedro resolveu esse problema. Jesus, através de Pedro, resolveu esse problema. Naqueles dias ela ficou doente e morreu. E seu corpo foi lavado e colocado num quarto no andar superior. Qual é a situação aqui? Está morta. Além de morta? Está limpa. Limpa para quê? Está preparada. Para quê? Não. Ela foi lavada e colocada num quarto do andar superior. Para quê? Velório. Simplesmente aquilo que se faz normalmente com o velório. É o fatalismo cíclico. Nascemos, vivemos e morremos. E somos sepultados. Então, uma das coisas, a gente está estudando o livro de Eclesiastes lá em Xixido, na casa da Cíntia, e nós estamos estudando Eclesiastes e Salomão várias vezes. Eu vi um absurdo debaixo do sol. Ele vê um monte de absurdos. E muitas vezes desses absurdos são essas coisas que é o fatalismo cíclico. As coisas acontecem. Você nasce, você vive, você morre, e algumas vezes o não preparado exerce poder sobre as pessoas que têm mais preparo, e muitas vezes a pessoa que tem preparo não tem oportunidades como aquele. Então tem várias coisas absurdas sobre a Terra, mas isso é o fatalismo cíclico. A vida é assim, vai ser assim. E quando nós começamos a pensar muito nessa questão de fatalismo, isso é, não tem jeito, não vai acontecer mais nada, a vida é assim, vamos seguir em frente até que a morte venha, nós vivemos uma vida sem esperança. Então vem a depressão, vem qualquer situação assim que nos desanima. E a coisa interessante é que Enéas estava vivendo isso. Não havia esperança. Não havia ninguém fazendo uma pesquisa, de repente, para colocar alguma coisa robótica nele para ele poder andar. E aqui na esperança aqui de Tabita, ela morreu. Então o que tem que se fazer? É lavar o corpo dela para enterrar. É interessante que Jesus, ele vem e ele quebra isso. Deus, ele quebra a ordem humana. O pecado entrou para destruir e condenar todos à morte e condenar todos ao inferno. Jesus veio e nos surpreendeu. Deus veio e nos surpreendeu. Trouxe o seu próprio Filho, viveu entre nós, se encarnou, morreu por nós, ressuscitou. Tudo surpresa. Então, na nossa vida, Deus muitas vezes vai trazer surpresa. Ele vai quebrar esse fatalismo, essas coisas, essa ordem normal. Nós programamos o culto. Nós programamos o ano. Nós programamos alguns eventos. Nós programamos algumas coisas na nossa vida. Mas Deus tem um prazer enorme em nos surpreender. E sempre nos surpreender para melhor. Nós sabemos o que vai acontecer no culto.
Mas ao mesmo tempo nós estamos atentos que Deus pode fazer coisas diferentes e sempre vai intervir. E Ele tem um prazer de nos surpreender, de quebrar esse ciclo que gera um fatalismo na nossa vida. Ela morreu, o corpo está lavado, colocado no quarto do andar superior, lugar amplo, então é só pessoas irem fazer a última visita. Daqui a pouco nós vamos cantar algumas músicas, alguns aromas, vão colocar no túmulo e a vida segue. Pedro, além de ter envolvimento e procurar a vida dele ser cristocêntrica, ele também vai ser eficiente no seu ministério porque ele tinha disponibilidade. Versículo 38. Lida ficava perto de Jope. Vocês viram no mapa? Jerusalém, Lida, Jope. Então, Lida está aqui. Aí, como Lida ficava perto de Jope, quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer: não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles e, quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando, mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Por que foram chamar Pedro? Participar do velório. Consolar aquelas pessoas, porque quando Pedro chega ali, o que aconteceu? Muitas viúvas o rodearam. Não pensem mal. Não estavam interessados em Pedro. Mas elas chegaram abatidas, sofrendo por causa daquela perda tão preciosa para elas. Se lembra que Tabita fazia esmolas e boas obras? Possivelmente essas viúvas eram atendidas por essa mulher. Jope é uma cidade portuária. E toda cidade portuária naquela região, naquela época, hoje nem tanto, mas naquela época, existiam muitas viúvas. Por quê? Muitas viúvas e muita prostituição, porque muitas dessas viúvas acabavam se tornando prostitutas para tentar sobreviver. Por que havia muitas viúvas? O mar é um grande assassino. As pessoas dependiam dessa profissão, precisavam dessa profissão, mas estavam sujeitos. Então, não se tinha rádio, não se tinha nada. O marido saía e deveria chegar daqui a um mês, alguma coisa. E muitas delas, o marido não voltava para casa. Muitas vezes não sabia nem o que tinha acontecido. Então, o mar é um grande assassino. Paulo vai enfrentar uma das viagens que ele vai falar para nós que chegou um momento que eles se desesperaram, eles perderam a esperança. Na cabeça deles é: vamos morrer. E tiveram que encalhar o navio na ilha de Malta, e o navio as ondas iam batendo assim, destruindo o navio. Eles conseguiram esse trabalho, nenhuma alma se perdeu. Grande lucro! Porque o mar é um grande assassino. E Dorcas, naquela cidade, Tabita ou Dorcas, naquela cidade, ela era relevante. E agora que ela creu em Cristo, a sua vida, o seu amor por essas necessidades era muito grande. Então ela estava disponível. E agora Pedro, quando ouve falar que essa mulher que servia a Deus, que honrava, que glorificava a Deus, está na situação, morreu, uma doença, ficou doente, trouxe a morte para ela, ele também está disponível. A prioridade dele é ir ao encontro, talvez, dos pais, dos vizinhos, dos parentes. E quando ele chega lá, tem muitas viúvas rodeando Pedro, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com ela. Então era uma grande costureira, que faziam coisas básicas para mulheres que sofriam, que não tinham mais famílias, muitas vezes não tinham mais nem filhos, que os filhos trabalhavam junto com o pai. Ninguém não convidava Pedro para: Pedro, vem aqui que você aqui vai ressuscitar. Talvez nem Pedro. Pedro nunca enfrentou uma situação igual a essa. E aí
Pedro tem uma atitude. Versículo 40. Pedro mandou que todas saíssem do quarto. Ele não é estrelinha. Ele não sabe o que ele deve fazer. O que eu faço? Situação, choro, viúvas. Carinho que as pessoas têm por essa mulher. Depois ele ajoelha-se e ora. É o cara que tinha acabado de curar Enéas, todo-poderoso. Evitou ser chamado todo-poderoso, glorificou a Cristo. Agora ele enfrenta uma situação de morte. O que eu faço agora? Jesus Cristo ressuscitou, mas nessa hora de desespero, ele ajoelha e ora, vai falar com Deus, com Jesus. Voltando-se para a mulher morta, isto é, ele recebeu alguma coisa de Jesus. Ele disse: Tabita, levanta-se. Jesus quis fazer isso com ela. É interessante que somente crentes no Novo Testamento, no livro de Atos, são ressuscitados. Pedro ressuscita Tabita. Paulo vai ressuscitar quem? Hã? Não, Jesus ressuscitou Lázaro. Pedro ressuscita Tabita. Paulo vai ressuscitar quem? Eutico. Paulo ficou até meia-noite pregando. O Eutico estava numa varanda meio alta assim, ouvindo, porque as casas tinham uns alpendos assim e tal. E aí Eutico dormiu, caiu. Ainda bem que era Paulo que estava ali. Se fosse eu, o cara tinha um funeral. Mas aí Paulo ressuscitou ele. Então essas duas comparações que Lucas fala dos dois homens. E aqui Pedro fala: Tabita, depois de ter orado, ele ajoelhado, dependendo de Jesus, não dele mesmo, ele fala: Tabita, levanta-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se de pé. Então, chamando os santos e a viúva, apresentou a viúva. Uau! Vocês imaginam essa situação? Sai todo mundo. Agora vocês vão ver. Vai acontecer. É isso que Pedro fez. Se ajoelhou em dependência a Deus e a Jesus e falou: me ajuda, o que eu faço? Como que e a impressão que dá é que Jesus colocou na cabeça de Pedro: Pedro, fala para ela se levantar. E se eu fosse Pedro, eu falaria o que para eles? Jesus, ela está morta, o senhor não viu? O senhor não sabe ainda? Precisa avisar o senhor? Do mesmo jeito. E aqui, Pedro creu. Em Marcos 16 fala: esses sinais seguirão aos que creem. Pedro creu. E ele tinha esse mandado de Deus, tinha essa capacitação de Deus, esse chamado por Deus por ser apóstolo. Então ele ora para Deus e ora para Jesus, e aí ele dá essa ordem. E aí Tabita levanta, ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Não sei se ela levou um susto quando viu Pedro ali. Então ele toma pela mão, ajudou a pôr-se de pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-se a viva. Essa questão de dependência no ministério da nossa vida é um negócio muito sério. Porque nós desenvolvemos esse valor, essa atitude, principalmente quando nós estamos começando algo, quando não temos experiência. Então a gente se reúne ali: Senhor, ajuda-nos, nos dá poder, que capacita, nós estamos na sua dependência. Então, no começo é assim. Mas depois de um tempo, quando a gente vai já sabendo, a gente já se torna senhor da situação, a gente sabe tudo como que vai começar e como vai terminar, está tudo sob controle. A gente fala: Deus, desculpa aí, não atrapalha não, que o negócio está bem aqui com a gente. Sabe? Assiste aí a nossa performance. Ou algumas vezes a gente fala: não, Deus, não vou fazer isso tal, mas eu vou orar. A gente ora simplesmente por desencargo de consciência. É para Deus: olha, está vendo? Nós já namoramos, então, por favor, dê o seu carimbo aqui, bata o seu encanto, porque é desse jeito que a gente quer.
Então nós corremos um grande perigo de que a nossa oração se torne somente um formalismo. E não de repente nos colocarmos diante do Senhor. Senhor, nós já fizemos o nosso melhor, nós ensaiamos, já preparamos a nossa mensagem, já preparamos o nosso coffee break, já preparamos a nossa festa, já preparamos a nossa reunião, já preparamos o nosso retiro, já preparamos as nossas férias, já estou indo para o meu trabalho. Senhor, eu sei tudo, já estou capacitado, já tenho experiência. Mas por favor, Senhor, esteja no controle. Isso daqui é teu. E Deus quer isso. E algumas vezes Ele nos surpreende. E essa surpresa é que nos torna a nossa vida mais empolgada. A nossa caminhada cristã, o nosso dia a dia como filho de Deus, mais empolgado, porque se torna interessante. Nós saímos da mesmice. Então, só um alerta para nós nessa questão de dependência. Sabe, nós não devemos rezar diante de um prato de comida. Vamos orar aqui porque Deus quer que a gente ore dentro. Não, é mais do que isso. É colocar um coração dependente, aberto, sujeito àquilo que Deus pode fazer, aquilo que Deus quer fazer, saindo desse ciclo de fatalismo de que as coisas são assim, sempre vão se repetir. Deixa Deus, dá oportunidade. Agora, isso não significa que a gente deve dar, não vou preparar nada, Deus na hora. Não, Deus não quer isso. Aí Deus vai fazer a gente cair. Prepare tudo do jeito que deve ser feito. Mas sempre esteja alerta, independente, ligado ao que Deus quer fazer com a sua vida. Então, além desse valor, Pedro também estava preocupado com a questão da frutificação. Versículo 42. Esse fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope e muitos creram no Senhor. Esse era o objetivo. Pedro, agora vamos montar uma nova sede. Jerusalém estava bem, eu saí de lá, estou espalhado, visitando os crentes, agora cresceu muita gente aqui, então vamos agora montar um ministério petrino aqui. Não era isso. A preocupação de Pedro era que as pessoas crescem em Jesus Cristo. Então aquilo foi importante, a ressurreição foi importante, a cura do paralítico foi importante, mas o mais importante, vocês creem em Jesus? E nesse momento de Pedro falar a respeito da salvação em Jesus, todos creram? Possivelmente não. Mas todos ouviram a salvação possível em nome de Jesus. Então, as oportunidades, aquilo que Deus vai criar diante de nós, elas são importantes. Puxa, legal, olha, deu um bom testemunho, eu não reagi, eu não briguei. Você volta para casa contente. As pessoas, puxa, olha, você é interessante, eu nunca pensei que alguém fosse tão forte como você em não brigar, em não reagir, ou fazer alguma coisa, que legal. Mas não houve fruto. Porque o fruto acontece quando nós pregamos o Evangelho e a pessoa faz uma opção entre crer ou não crer na salvação. Então essas oportunidades são simplesmente oportunidades. Enéas foi uma oportunidade, Tabita foi uma oportunidade, mas não era esse o objetivo. O objetivo é que as pessoas ouvissem aquilo que Pedro tinha para falar a respeito da morte e ressurreição. E nesse momento as pessoas foram convidadas a tomar uma postura, uma posição. E aqueles que creram foram salvos. Aqueles que não creram se tornaram perfume para a morte, para Deus. E houve frutos aí. O fruto que glorifica a Deus é somente esse. Versículo 43, terminando essa mensagem. Pedro ficou em Jope. 4 vezes vai aparecer essa palavra Jope nesse texto aqui. Lucas está preparando a nossa mente para a mensagem do domingo que vem. Versículo 43. Pedro ficou em Jope durante algum tempo com um curtidor de couro chamado Simão. Por que Lucas fala isso? Por que é interessante relatar que Pedro ficou hospedado aqui na casa de um homem chamado Simão, que tinha um negócio? Que tipo de negócio? No Brasil nós chamamos de curtume. Vocês conhecem isso? Já ouviram falar? Viu saber? Curtume? Nunca ouviu falar de curtume?
Curtume são pequenas fábricas que elas ficam geralmente do lado de um rio e geralmente no final na saída da cidade. No final da cidade, assim, esse é o final do rio, porque se ficar no começo do rio que passa toda a cidade, é proibido, porque o cheiro é insuportável. Eles pegam todo o couro, então raspam o couro e passam com produtos, então, e jogam aquela água no rio. É um negócio terrível. Eles estragam o rio. E a fábrica também, ela tem um cheiro muito ruim. E Pedro vai morar na casa de Simão, que tem uma pequena fábrica, talvez, hoje as fábricas são grandes, mas antes eram muito caseiras, que trabalhavam com couro, pegavam o couro do animal, raspavam, colocavam em produtos, transformavam, até que o couro chegasse a um ponto, então eles são pendurados para secar e receber os produtos. Depois que acaba todo o cheiro, também trabalhados, aí eles são vendidos. Couro vem da onde? Que árvore que nasce? Qual o nome da árvore que nasce couro? Peroba. Peroba? De onde vem o couro? Morte de bicho. Bicho vivo ou bicho morto? Morto. Qual é o problema aqui? Por que o Lucas está falando isso? Que Pedro ficou em Jope durante algum tempo com um curtidor de couro chamado Simão. É o mesmo nome dele. Ele era Simão Bar Jonas, né? Pedro era Simão. Então ele está na casa de um xará. Qual é o problema aqui? O que é interessante aqui? Se esse cara tem contato direto com peles, com couro, além do cheiro que tem, essa profissão diante dos judeus é o quê? Impura, imunda, porque está tendo contato com animal morto. Então, religiosamente, esse homem era um homem rejeitado pela cultura judaica, pela religião judaica. É um homem desprezado. Era uma necessidade, porque através dele se adquiria couro e podia fazer sandálias e bolsas e mais coisas. Era uma necessidade, mas uma pessoa desprezada, você é impuro, não toca, não posso nem passar perto da sua sombra, nada. Então, tudo na casa dele era uma coisa impura. Ele era uma pessoa impura. Porque tudo estava contaminado, tocado pelas suas mãos, pela sua família. E Pedro tem liberdade, como um grande judeu, de ficar agora alcançado pela graça de Cristo, de ficar algum tempo na casa desse homem. Aqui Pedro demonstra para nós que ele adquiriu uma liberdade que somente Cristo, essa liberdade religiosa, de não pega isso, não pega aquilo, é 6 horas, agora esse ritualismo, essas coisas assim, que não pode, porque isso abre portas para aquilo, sabe, esse misticismo, esse ritualismo que escraviza, que torna a pessoa escrava. E se ela não faz, a pessoa, eu sou melhor que ele, porque ele mexe com isso, eu não. Pedro falou, agora em Cristo, eu não estou mais escravo. A ter que guardar o sábado, luas novas, de seguir rituais. Eu não estou mais escravo, porque Cristo me libertou. Eu sou nova criatura, a salvação está garantida em Cristo. Eu não preciso acrescentar mais nada à minha salvação. Ela é completa em Cristo. E nada do que é externo vai me contaminar. O que Cristo falou a respeito disso? Que contamina o homem? Não é o que entra, mas o que sai. Pensa no que sai do homem. Nada do que sai, a gente fica lá brincando. Jesus tinha razão. E Pedro tem essa liberdade. Agora eu coloquei Jonas aqui para voltar à ideia. Jonas não tinha essa liberdade. Por isso, ele sofreu. E a cidade a mesma. A grande pergunta aqui, será que Pedro alcançou a plena liberdade?
Ele alcançou uma liberdade que fez com que ele ficasse um tempo morando, usando a cama, os copos, os talheres, a mesa, a cadeira, o banheiro. Talvez tocando, relando nas peles ali, em alguns produtos. Talvez até ajudando, pagando a sua pousada com o seu serviço. Ele era pescador, então um homem forte. Então, deixa eu ajudar e tal, enquanto eu estou pregando ali, deixa eu dar uma mãozinha para você aqui. Ele tinha essa liberdade. Mas será que Pedro tinha alcançado liberdade plena quanto a isso? Será que ainda não precisa? Deus não está colocando Pedro numa situação aqui para mexer na mente dele por algo maior que ele precisa mexer ainda, porque ele precisa trabalhar? Será? Fica com isso na sua mente, que domingo que vem a gente vai resolver esse problema. Mas só recapitulando então hoje, quais os valores que fez com que Pedro fosse um homem que glorificasse a Deus, viajando, fazendo as mesmas coisas que Paulo vai fazer? Primeiro, o envolvimento dele. Ele não ficou centrado lá em Jerusalém. Tudo aquilo que ele fazia tinha o foco de Cristo. Cristo era a pessoa principal na vida dele. Ele era disponível. Quando as pessoas chamavam, vinham, tem um funeral aqui, vamos lá. E chegando lá, ele então dependeu de Deus. E nessa dependência de Deus, ele acaba ressuscitando Tabita. E aí o fruto, ele aproveitou aquela oportunidade para pregar o Evangelho e pessoas foram salvas. E ele demonstra então ter uma liberdade. Já não estava preso ao ritualismo, a uma religião, mas ele estava, por causa da sua dependência com Cristo, ele tinha adquirido então essa liberdade. A pergunta é, plena liberdade, será que tem alguma coisa ainda em Pedro que precisa ser mudado? Pedro, quando o Juninho pregou e eu preguei sobre Pedro, e o próprio Jesus fala assim, Pedro, quando tu te converteres, não está falando de conversão de salvação, está falando de conversão da mente, a mente precisa ser mudada. E Pedro é uma das pessoas que mais vai servir a Deus, que mais vai ter um coração aberto, genuíno para Deus. Mas vamos ver na vida de Pedro esse progresso gradativo de ter que mudar, de ter que sempre trabalhar. Ele vai sofrer com a sua própria vida nesse sentido. Ele vai demonstrar que é um homem que está plenamente entregue nas mãos de Jesus, mas ainda que sempre está levando umas pancadas e tendo que sempre passar um degrau acima. E Jesus fala, Pedro, quando tu te converteres. Jesus não jogou Pedro fora, mesmo diante da sua negação, mesmo diante da sua voltar a ter pescar, mas colocou Pedro ali como pastor da sua igreja. E Pedro então vai ser um modelo para checar o ministério do apóstolo Paulo. Duas coisinhas para a gente refletir. Pensando aqui em Tabita. Não devo ficar com os olhos abertos durante a oração e com os olhos fechados diante do sofrimento dos irmãos. Tabita era uma discípula que ela viu uma necessidade na sua cidade, Pedro viu uma necessidade, e Pedro, não, eu tenho compromisso, não dá, estou muito fechado aqui em Jerusalém, não, agora as pessoas estão muito querendo saber de mim por causa da cura de Enéas, então faz você mesmo funeral, não dá, para que vai adiantar a minha presença lá? Mas ele era uma pessoa disponível, né? Então ele orava com os olhos fechados, mas estava com os olhos muito abertos para as necessidades das pessoas. Devo ser livre. A religiosidade não deve me impedir de eu ter relacionamentos com qualquer tipo de pessoa. Devo estar sempre disponível, dependente de Deus, para socorrer e ser parte de soluções, glorificando a Jesus. Esse é o nosso desafio. Amém?